Alguns entenderam, outros não, né? Amém. Eu confesso para vocês que eu estava com muito temor sobre essa palavra de hoje, tá? Muito mesmo. Pensa nos dias que eu vim conversando com o Senhor sobre isso e a resposta, eu brinquei muito com o pastor Bruno uns tempos atrás, que eu dizia para ele que muitas vezes Deus, porque eu sou muito detalhista, né? Metódico nas coisas, muitas vezes. E aí ele estava assim, muitas vezes Deus muda a mensagem da gente, né, um pouquinho antes. Eu falava, pastor, eu não acredito nisso não. Tem hora que eu acho que esse negócio aí a pessoa não preparou. Mas não é que mudou? E é interessante, é em cima daquilo que eu estudei, mas o Senhor nos mostra uma maneira diferente. Esses testemunhos que nós ouvimos aqui, foi só para edificar mesmo, foi só para crescer um pouco mais aquilo que o Senhor vai falar com a gente essa noite. Amém? Então gostaria que todo mundo ficasse de pé agora. Vamos orar comigo? Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nesse exato momento nós estamos aqui, Senhor Deus, de coração aberto, mente aberta, Senhor Deus, para tudo aquilo que o Senhor irá falar conosco essa noite. Nos prepare, Senhor Deus, nos ajude, Senhor Deus, nessa caminhada. E obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas. Que a mensagem de hoje, Senhor Deus, o Senhor venha me usar, mas tudo naquilo que o Senhor desejar. Tudo aquilo, Senhor Deus, que for da minha vontade, do meu querer, Senhor Deus, o Senhor venha retirar da minha mente, retirar do meu coração, e só fazer apenas a Tua vontade, ó Pai. Que nós possamos hoje aqui, Senhor Deus, sairmos avivados, ó Pai, transformados, ó Pai, e com mais fé em tudo aquilo que o Senhor nos ensina todos os dias na nossa vida. É a oração que eu faço, Pai, para iniciar, Senhor Deus, esse momento da nossa mensagem, ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja sobre os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém. A gente pode sentar, tá? Pode sentar, que eu preciso fazer uma pequena introdução aqui. A mensagem de hoje, estarei falando sobre fé. Mas eu não vou pegar aqueles versículos e não vamos ficar em cima de teologia. Deus não me usa dessa maneira. Mas sim, de uma maneira assim, sei lá, vamos ver. E uma das maneiras a qual o Senhor me levou para trazer essa mensagem de fé para vocês vai ser de algo muito especial sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele me mostrou de uma maneira que há muito tempo, eu não tive mais o prazer, vamos dizer assim, de ter essa, como é que eu posso dizer para vocês, essa troca, essa alegria, que é uma carta. Quem aqui tem mais de 40, tem aqui a minha idade, mais ou menos, né? 45 anos, 44, aumentando um ano, olha só. Um dia passou por isso, de receber uma carta à mão. Gente, é bom receber uma carta à mão. Quem aqui já recebeu uma carta à mão? Levanta a mão aí, vamos ver os velhos. Cadê? Levanta aí, vamos levantando. O povo levanta e abaixa rapidinho, deixa eu conferir. Tem muita gente. Olha o retorno para mim, está voltando aqui. E aí, uma carta à mão. Gente, não tem coisa mais gostosa de receber uma carta feita à mão. Não é verdade? Não tem coisa mais gostosa. Eu me lembro uma carta que eu recebi quando criança. Eu recebi da minha tia, Sirlene, que mora nos Estados Unidos. Até hoje. Ela veio, já voltou. Mas eu me lembro dessa primeira carta que ela me mandou. O telefone era caro para fazer ligação. E nem todo mundo tinha telefone, né? E nessa época nós não tínhamos telefone ainda fixo. E eu me lembro que eu recebi dela uma carta à mão. E eu chorei horrores. Porque não tem coisa melhor do que você pegar uma carta, entendeu? Aonde que a pessoa escreve com as suas próprias mãos. E aonde ela coloca ali palavras, sabe, para te crescer, para você crescer, mostrando carinho, amor, mostrando conselhos. Eu me lembro de todas as palavras. E aqui todo mundo que um dia recebeu uma carta, com certeza sabe o que eu estou falando. Você recebeu uma carta de um namorado, dos pais, receberem do marido, não tem coisa melhor.
Hoje em dia, né, nós temos o WhatsApp, que é um negócio muito rápido, entendeu? E que as pessoas ainda abrevia, né, os caracteres ali para poder ganhar tempo e tudo. Mas não tem coisa melhor do que eu, sinceramente, antes achava até no início chato, mas hoje não. Hoje eu paro para pensar como era gostoso ler 3 páginas de caderno e com a letra da pessoa. Até com os erros de português a gente até esquecia. Mas a gente via o carinho que a pessoa tinha. E assim foi recíproco, também fiz isso. E eu me lembro também dos meus pais contando isso. Meu pai morava em São Paulo, noivo, minha mãe morava aqui em Ouro Branco, e essas trocações de cartas durante 4 anos, até o casamento, até que ele retornou para cá. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos falar de fé, mas em cima de uma carta. Amém? Em cima de uma carta. E aqui você vai ver um homem que andou com Jesus e que simplesmente agora estava escrevendo a pessoas, trazendo a palavra de Deus com amor, mostrando para aquelas pessoas, entendeu, o que deve fazer para alcançar a salvação, mostrando para as pessoas como agora a mudança que elas estavam vivendo, essas mudanças que eles estavam agora tendo a oportunidade de estar vivendo, agora dentro de uma carta aparece conselhos, aparece direção, aparece o que devemos fazer. Amém? Quem está comigo aí? Amém? Então vamos lá. Abra a Bíblia de vocês no Evangelho, né? no Novo Testamento, tá? Nós vamos ler a primeira, tá? Carta de Pedro. Não é primeiro Pedro, é primeira a Pedro, que é uma carta. Então a primeira carta de Pedro. Tá lá no finalzinho. Se vocês forem ao contrário, vocês vão ver. Tá Apocalipse, aí depois vai estar Judas, aí depois vocês vão lá para João, 1, 2, 3, e aí vocês vão chegar em segundo e depois 1 Pedro. Amém? Todo mundo achou? Amém? Nós vamos ler num pedaço do trecho aqui que é o fundamental para hoje, tá? Nós vamos ler a partir do versículo 3. Descrito, capítulo 1, tá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz bem assim, ó. Todo louvor seja a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio de sua ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu, por meio da fé que vocês têm. Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronto para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegre-se com tudo isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que um simples ouro. Isso resulta em louvor, glória, honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca tenha visto, vocês o amam. E ainda que não vejam agora, creem nele, regozijam com alegria inexprimíveis e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé,
a sua salvação, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Até aqui, amém? Como eu disse para vocês aqui, essa é uma carta a qual Pedro escreveu a um grupo de pessoas, que eram estrangeiras. Essas pessoas pertenciam a lugares como a Galácia, Capadócia, Ásia e também a Bitinia. São lugares onde o evangelho estava sendo alcançado, na redondeza ali de Roma. E através das cartas, nós estamos vendo aqui Pedro levando palavras de conforto. Pedro simplesmente trazendo a fé sobre a vida dessas pessoas. Esse homem que andou com Jesus, sim, esse Pedro, que nós vemos que muitas das vezes, durante o seu percurso todo, quantas vezes ele precisou que a sua fé fosse até mesmo testada, até mesmo crescer, para que naquele momento aqui, ele pudesse ter toda a sabedoria, todo o conhecimento, para estar simplesmente agora parado, escrevendo uma linda carta, para ensinar aquele povo como crescer em fé. Pedro, que muitas vezes a gente fala que eram poucas palavras. Pedro, que o pessoal coloca como aquele que estava simplesmente, tinha estupim curto, como alguns gostam de pregar dizendo. Não, agora a gente vê um Pedro escrevendo uma linda carta. Uma linda carta ensinando como eles devem fazer para que eles possam ter a salvação. Como alcançar a salvação? E é em cima disso que nós vamos estar pregando hoje. É em cima desse momento que nós estaremos falando sobre essa fé que é capaz de nos mudar. Entenda uma coisa. Esse povo aqui estava em um momento muito triste das suas vidas, porque se converter ao Senhor sem o conhecer, sem saber quem ele era direito, mas agora esse povo estavam ali recebendo de Pedro momentos especiais para que eles começassem a estar aumentando mais a sua fé, crescendo na fé e tendo a oportunidade de estar mais próximo da salvação. E quando a gente para pensar um pouco sobre fé, a gente pensa, vai imaginando várias coisas. Então eu pergunto para vocês, o título dessa mensagem eu acabei de colocar agora, entendeu? Uma carta para mim. Era outro título, eu até falei com o Renan e falou assim, nada a ver, antes, né? E agora eu entendi, é uma carta para mim. É uma carta que é para mim e para você. É uma carta. Essa mensagem é uma carta que nós estaremos agora ouvindo a voz de Deus falando sobre as nossas vidas. Como nós devemos aumentar a nossa fé. Entenda isso. Como aumentar nossa fé. Olha que louco. Porque Pedro, nessa parte dessa mensagem aqui, Pedro começa dizendo: todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Jesus Cristo. Todo louvor seja para Ele. Todo o louvor seja para Ele. Ele inicia a carta. Quando nós falamos, eu falei isso para vocês, ele estava dizendo o seguinte: olha, vocês vão ter de antemão, o Senhor Deus te conhece por antemão, até mesmo antes de você souber quem você acha que você é, Ele já sabe quem você é. Se você pegar bem no início ali, você vai ver ele dizendo isso: de antemão o Senhor já te conhece. Então essa carta que nós estamos recebendo essa noite, você pode ter certeza, o Senhor já te conhece. De antemão o Senhor já está falando conosco. De antemão o Senhor já nos está ministrando sobre as nossas vidas. E ele continua dizendo: e o Espírito santificou para a obediência e purificação pelo sangue de Jesus. Olha só,
Além de a gente receber essa notícia de primeira mão, de princípio, dizendo que o Senhor nos conhece por antemão, antes mesmo que a gente entenda que nós somos. E Ele está nos dizendo: olha, fique tranquilo, porque o sangue de Jesus está purificando a gente. Que o sangue de Jesus já está tirando os nossos pecados. E é graças à nossa obediência, isso tudo está acontecendo. Pare e pensa bem. Nós estamos falando de uma época em que esse povo estava sofrendo. Olha, presta atenção, estavam sendo perseguidos. Pessoas estrangeiras que só estavam ouvindo só falar de Jesus, não conheceram. Agora estão recebendo de primeira mão isso tudo. E mesmo assim esse povo estava firme. Estava crendo, estavam tendo a certeza disso. Então, para a gente começar, eu quero dizer para vocês o seguinte: qual é a voz da fé? Qual é a minha voz em relação à fé? Qual é a tua voz em relação à fé? Qual é o meu e o seu comportamento nesse sentido? Porque é o seguinte, presta bem atenção. Olha o que diz aqui, olha. Portanto, se alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas aprovações. Até aqui. Portanto, se alegre-se, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Agora eu pergunto para vocês: é fácil ter fé quando o negócio está ficando feio para o nosso lado? É fácil a gente crer, sabe, nas palavras? Ou a gente mesmo, estou falando a gente como cristão, que estamos aí vivendo, né, há tempos, nós temos isso aqui como nosso guia. Preste bem atenção. Quando a gente está tudo bem na nossa vida, é fácil a gente ter fé. E resolve rapidão. Mas aí quando você está passando por momentos de tribulações, momentos de dificuldades, aí que nós precisamos ativar a nossa fé. Parece difícil. Gente, vamos falar a verdade. Tem hora que a gente fica até duvidando disso, sim. A gente fica até com dificuldades para ter fé. Olha o que está falando aqui um pastor. Presta bem atenção no que eu quero dizer. Filtra bem, tá? Por quê? Porque na hora que a gente está com maior dificuldade, é que a gente vê os gigantes na nossa frente. É a hora que a gente vê coisas que estão crescendo e você foge do seu controle. E aí, meu irmão, para ter fé nesse momento, aí tem que ter fé mesmo. Entendeu? Entenda uma coisa, deixa eu falar com vocês aqui. Fé, a gente gera. Ok? Mesmo se você não está sentindo nada, tem que ser gerada. Tem que ser gerada. Nós precisamos acreditar. Simplesmente não são palavras, mas sim, nós temos que começar dentro da gente, começar a acreditar nisso tudo. É ter fé, mesmo que o coração da gente esteja enganoso, dizendo coisas ao contrário, mesmo que a tua mente possa estar jogando sobre a sua vida coisas negativas, mas o que tem que prevalecer é a voz, e não é a minha nem a sua, e nem a voz da sua mente, é a voz de Deus. Aleluia! Olha o que diz aqui no 13: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Paulo ensina aqui uma parte dessa carta. Preparar sua mente para a ação. Exercer o autocontrole. Ei, quem controla a tua alma é você, meu irmão. E sabe como? Chamando o Espírito Santo. Aquieta-te, minha alma, porque deixa que o Espírito de Deus se evolui sobre as nossas vidas. Se a tua alma começa a ficar aflita, manda ela calar. Não dê voz para ela. A voz que nós precisamos ouvir é a voz do Espírito Santo. Não é mais nada.
É a voz do Espírito Santo. O que a irmã Kátia falou aqui é pura verdade. Olha o que ela disse, eu me lembrei quando eu estava contando aqui esse testemunho, né? Do irmão que disse para ela, poxa, incrível isso. Porque ele virou para você e falou assim, vá em espírito. Vá em espírito. Vá em espírito. Eu lembro uma vez alguém virou para mim e falou isso. Tenha voz no espírito. Sabe por quê? Senão a voz da gente, quem te acha que é da fé vindo do coração, acabou. Vai vir decepção. Agora, se você entende que a voz, e quando Deus te manda, vá em espírito, Ele está falando, largue o lado terreno, largue essa vida que está aqui, comece a olhar para o reino dos céus, comece a ouvir a voz de Deus, aí sim as coisas vão começar a resolver. Aí eu quero ver os problemas crescerem, eu quero ver esse problema virar gigante. E se virar gigante, tem um monte de Davi aqui que eu estou vendo, com uma pedrinha na mão, que vai resolver esse problema. Ouvindo, aleluia, aleluia, ouvindo a voz de Deus. Entenda, a partir do momento que o Espírito Santo hoje habita em nós, não há mais para ninguém o contrário disso. Quem te domina é o Espírito Santo. Quem te leva para os caminhos de Deus é o Espírito Santo. Quem vai trazer, sabe, as coordenadas para você novamente é o Espírito Santo. Entre nesse autocontrole sobre a sua vida, entendendo isso. Tenha essa disciplina. Isso tudo só vai acontecer quando nós simplesmente começamos a olhar para esse livro aqui e não ver ele como apenas um livro que vai trazer um pouco de reflexão, de palavras doces. O dia que a gente entender, quando a gente olhar para esse livro aqui e entender que aqui dentro é uma carta que está sendo feita para nós, e que passo a passo que está aqui nos leva à salvação, pronto, acabou. Vocês querem conhecer o reino de Deus? É em cima desse livro aqui, é em cima da Bíblia. Está aqui o almanaque que você precisa para você vencer tudo aquilo que está prejudicando a sua vida. Entenda uma coisa, a fé salva. A fé salva. Então, irmãos, vamos dar mais valor a isso aqui, para que a gente aprofunde cada vez mais. E quando você ler aqui e começar a ver o que o Senhor preparou para a gente, sabe, o seu coração tem que estar, sabe, regozijando de amor, sendo transformados e mudados pelo Espírito Santo. Entenda que eu vou dizer uma coisa aqui, preste bem atenção, para não confundir, filtre o que eu vou dizer. Nós precisamos aprender da primeira página à última página desse livro, memorizar, gravar e tudo. É muito importante que nós, cristãos, tenhamos muitos versículos bíblicos sobre as nossas vidas, tá? Nós precisamos gravar para que isso venha nos edificar e crescer. Por que eu estou falando isso? Preste bem atenção, para vocês não confundirem o que eu quero dizer. Eu estou falando isso pelo seguinte: eu estive conversando com um amigo meu, uma pessoa que eu conheço, até que arruma o meu carro. E ele é a Bíblia ambulante nesse sentido. Ele conhece muitos versículos bíblicos. Eu fiquei de cara com ele, o tanto que ele conhecia da Bíblia. Luciana sabe quem é que eu estou falando. Só que o seu comportamento não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina. Entenda uma coisa: precisamos gravar versículos bíblicos, precisamos ler a Bíblia todos os dias. Essa é uma carta que tem para nós.
Mas lembre de uma coisa: gravar apenas versículos bíblicos não vai aumentar a sua fé. Senão você fica no automático. Gravar versículos bíblicos não vai te dar passaporte para o reino de Deus. Porque não adianta você falar e não praticar. Entenderam? Eu estou trazendo para vocês nesse momento agora que é necessário a gente usar por completo a palavra de Deus. Para que nós possamos entender que aumentando a nossa fé, produzindo mais fé, o reino de Deus, a salvação nos alcançou. Amém? Deu para entender essa parte? Por que eu estou falando isso com vocês? Olha a segunda parte aqui. Eles mostraram que a sua fé é autêntica. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Se Pedro está dizendo de uma fé autêntica, então existe uma fé falsa. Concorda comigo? Ele está falando isso. Eu não me lembro agora qual o versículo, mas eu me lembro de uma das cartas também que Paulo escreveu para Timóteo. E ele dizia assim: olha, vem me ver, eu estou com desejos de estar contigo novamente, porque a sua fé é verdadeira. Então existe uma fé falsa. Vem, Timóteo, me ver, porque a sua fé é verdadeira. Fé autêntica. A fé autêntica, presta atenção, mesmo com o coração duro, mesmo com o coração aflito, nós precisamos gerar essa fé. Ela precisa se tornar uma fé autêntica. Autêntica. Ah, pastor, mas é muito difícil. Eu sei que é. Um dia desse, a gente tinha uma irmã que eu estava conversando com ela aqui, porque eu preguei da última vez sobre milagres. E ela veio conversar comigo sobre isso. E ela veio me contar a sua vida, seu parente que estava doente. E o parente dela, infelizmente, faleceu. Mas ela estava com tanta, sabe? Ela tinha a certeza do milagre. Ela estava com tanta convicção do milagre dele. Tanta convicção, que ela ia lá todos os dias e pregava para ele. Todos os dias. E pregava e conversava com ele. Até que chegou um ponto que esse parente dela aceitou Jesus. A fé daquele homem aumentou. Aumentou de um jeito que estava pregando até para os médicos. Sério, não estou brincando não. Ela não está aqui hoje. A fé dela aumentou. A fé do pai familiar dela aumentou. Só que ele faleceu pouco depois de pegar para os médicos. E aí eu estava conversando com ela. E aí eu disse para ela naquele exato momento, eu falei assim, e ela me contou toda a história. E todo o tempo ela me disse sobre a fé. E não sei o que, tal. E ela falou assim: eu tenho certeza que a fé o salvou. Olha só. O milagre não veio, mas ele está salvo. Ele está salvo. Porque mesmo nos últimos momentos da sua vida, ele pregou o evangelho. Ele mostrou para uma equipe de médicos quem é Deus na vida dele. Isso também não é ou não é milagre? Podia estar completamente ao contrário ali. Podia estar desacreditado em Deus. Podia estar simplesmente Deus não existe, mas não. Mesmo com os resultados negativos, ele estava com fé e dizendo e pregando o evangelho. Aleluia! E eu brinquei com ela e disse: e a sua fé agora? Está abalada, mas eu estou com Deus. As palavras verdadeiras, ela podia mentir para mim, dizendo: não, estou bem. Eu e Jesus, coraçãozinho. É ou não é verdade? Mas ela falou a verdade.
Meu coração está destruído. Minha fé está abalada. Mas eu ainda continuo acreditando em Deus. E eu disse, a sua fé não está abalada, é o seu emocional que está. A sua fé continua firme. A sua fé ainda continua a todo vapor. Fé é até em momentos de tragédia. Igual aqui, perseguidos, procurados, vivendo um momento tão terrível, mas a fé continuou alegrando o coração desse povo. A fé não abateu o povo, continuou no coração deles. E Pedro continua aqui dizendo: como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. Lembre-se, tua fé está sendo experimentada, porque se tivesse fácil demais, é muito tranquilo. Deus não vai botar você à prova e não vai estar contigo, meu querido. Os problemas que você está passando hoje, você pode ter certeza que o Espírito Santo está contigo. Você está sendo forjado como fogo, no fogo. Você está sendo purificado como esse ouro aqui. Você está se tornando melhor do que você estava antes. Deixa o fogo de Deus estar sobre as nossas vidas. Deixa Ele purificar, porque o fogo dele, Ele sabe o controle de tudo. Ele sabe até onde pode ir e até onde vai te fortalecer e crescer. Precisamos entender a voz de Deus. E muitas vezes, para a gente entender a voz de Deus, é parar de ficar igual papagaio. É começar a entender que nós precisamos calar um pouco e ouvir mais Deus. Porque se a gente começa a ouvir mais a palavra de Deus, ouvir Deus falando no nosso coração, a tua fé vai aumentar. Os seus problemas você vai conseguir passar com Ele. O que eu vejo muitas vezes é a televisão nos alimentando. É a voz daquelas pessoas que não têm Deus trazendo um conforto. Peraí, está errado. Se vocês estão passando hoje por uma dificuldade, faça que nem esse povo aqui, ouve a voz de Pedro, ouve as palavras de Pedro, um homem de Deus. Então o que eu quero dizer para vocês? Estão passando por dificuldade? Tenham entendimento em quem vocês vão procurar para conversar. Não está errado procurar alguém para conversar sobre os problemas. O errado é você escolher uma pessoa que não tem nem Deus no coração para ouvir o conselho dele. Ah, mas ele é meu amigo há muitos anos, fala tão bem, tem uma oratória que é uma maravilha, mas ele tem Deus no coração? Eu prefiro um analfabeto que tenha noção da palavra de Deus do que uma pessoa que tem todos os tipos, sabe, entendeu? E que tem muitas coisas da vida, da terra, e não tem um milímetro de Deus no coração. No passado, e eu tenho certeza disso, vocês sabem disso, quantos pastores que eram semi-analfabetos, que muitas vezes liam com tanta dificuldade a palavra de Deus, mas quando Deus usava eles, Deus não. Aí vem pessoas que têm coragem de ir nas redes sociais, usar versículos bíblicos, simplesmente para aumentar o seu ego. E nem pessoas cristãs são. Para criticar outros cristãos, para falar coisas que, sabe? Quantas pessoas a gente está vendo fazendo isso daí? Se você estiver acompanhando pessoas assim, sai fora, deleta. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir
quem fala de Deus. Precisamos ouvir quem anda com Deus. Os seriados, a televisão, os filmes aí, tá tudo inverso. Tá tudo inverso. Tá tudo ao contrário. Você não aproveita um milímetro sequer. A tua fé, meu irmão, tem que estar que nem lá no Evangelho de Lucas, de Marcos, de Mateus. Eu queria pegar aqui, eu não achei no mercado, mas é a semente da mostarda, né? Porque eu sempre vi os pregadores falando, e a Bíblia fala que é a menor semente, né? Eu queria ver o tamanho daquela semente, né? Eu rodei e não achei. Mas essa palavra me mostrou uma coisa que me chamou a atenção. Que ele está falando do reino de Deus, aí ele está falando dessa menor semente. Quando ela cresce, ela vira uma árvore, e ela vira repouso para os pássaros. Olha só, uma semente que talvez a gente é micro semente, se transforma em uma árvore, ou seja, as folhas dela são largas, ela se transforma em uma árvore, e ali fica abrigado até os pássaros. O que eu quero dizer para você é o seguinte, nessa noite, talvez a sua fé é pequenininha agora, está miúda, quase nem consegue enxergar, do tamanho de um grão de areia. Plante ela no seu coração. Plante ela no seu coração, para que ela venha crescer, se transformar em uma árvore, e você colocar em cima delas tudo aquilo, os seus desejos do seu coração, para que você use ela, tudo aquilo que Deus tem para você, que ela será um conforto. A sua fé, ela tem que ser grande. A sua fé, ela tem que ser florida. A sua fé, ela tem que ser, sabe, maior do que você possa imaginar. E ela vai virar suporte, sim, para as coisas que Deus vai colocar sobre a sua vida. É isso que está falando. Aumente a sua fé para que nós possamos receber o reino de Deus. Eu já preguei aqui sobre isso e vou repetir só para relembrar a cabeça de vocês. A vida eterna já começou para nós que já estamos em Cristo, tá? Nós já estamos em vida eterna. Isso aqui é uma passagem apenas que nós temos que aproveitar para pregar o Evangelho. Mas você já está salvo. Você já vive em vida eterna. Mas nós não podemos ficar com essa semente para a gente, guardada dentro de um saquinho com validade. Ela tem que ser plantada. E não apenas no meu coração, no seu. É naquelas pessoas lá fora, que estão precisando receber uma sementinha de fé. Uma sementinha, seja minúsculo que for, que está vindo de você. E que você virar para ela e ensinar ela como plantar, como regar, como cuidar dela todos os dias, para que ela também se torne uma árvore e que se possa tornar algo aonde estará apoio tudo aquilo que Deus colocar sobre a vida dela. Eu botei com pouca ênfase, né? Você é um instrumento que Deus vai te usar para levar sementes para essa cidade. Você vai ser o agricultor. A sua célula vai ser aonde você vai entregar essas sementes. A sua célula vai ser onde você vai ensinar as pessoas a cuidar dessa semente. A sua célula vai ser aonde você simplesmente vai ver os frutos disso aí. Líderes disseram: não fique tristes. Ah, mas pastor, não fique triste. Tenha fé. A nossa célula é para isso. Ah, pastor, eu diminuiu bastante. Não tem problema. Continue com a fé, que ela vai crescer, mas vai crescer naturalmente, sem adubo artificial, sem nenhum tipo de tratamento para crescimento antes do tempo. Deixa o tempo cuidar dela. Deixa o tempo cuidar de você.
Na célula, nós damos o alimento, não é miojo não. Miojo fica pronto em 3 minutos e não tem nutrição nenhuma. Fora as outras coisas que dá. A gente está ali, é para semear hoje, para amanhã colher. E colher e usar o fruto, usar tudo aquilo ali, sabe, para o reino. Deixa o tempo cuidar do tempo. E você viva no seu tempo, sem preocupar com nada. Assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Olha só, aqui Pedro dá o exemplo do ouro sendo purificado, mas ao mesmo tempo vira para mim, para você e fala o seguinte: ei, está sendo purificado, mas a tua vida é muito mais valiosa do que esse objeto, do que essa pedrinha aí. Você está sendo forjado no fogo, purificado como ouro, mas fique esse ouro perto da sua vida. Você é muito mais valioso do que o ouro. Aleluia! Nós somos para Deus muito mais valioso do que o ouro. O ouro vai ficar como muitas coisas aqui vai ficar, mas a nossa vida, a nossa alma, o espírito vai para Deus. Nós vamos viver nas mansões celestiais, nós vamos ter um momento com Deus, nós vamos ter uma vida com Deus em salvação. Então não se preocupe com valores da terra, não se preocupe nesse sentido, porque para Deus você é valioso. A purificação, a mudança sobre as nossas vidas é para que a gente se torne muito mais valioso do que o ouro. E aqui agora uma parte que me chama a atenção. Olha aqui que Pedro diz: isso resultará, olha só, se vocês não deram glória, em louvores, glória, honra, no dia que Jesus Cristo for revelado. Você que está sendo forjado no fogo hoje, você que tem uma vida muito mais valiosa do que o ouro, você que está se transformando em algo sob as mãos de Deus, que Ele vai olhar e falar assim: essa é a minha criação, essa é aquele que eu criei, esse aqui é que eu sei, antes mesmo dele nascer, eu sei quem ele vai ser, antes mesmo de tudo que foi criado, eu sei quem você é. Esse é que Ele está comentando agora. E Ele está dizendo: esse vai me louvar, vai glorificar, vai me honrar, até que o Senhor volte, e Ele seja revelado sobre as nossas vidas. Ei, é isso que nós somos. Nós não somos um boneco que foram feitos lá em série. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Cristo veio aqui para nos salvar. Entenda isso. Entenda os valores que nós temos e aonde nós devemos fazer. Quer aumentar a sua fé? Quer mudar a sua vida? Continue glorificando ao Senhor, continue cantando louvores, continue lendo a palavra de Deus, continue honrando ao Senhor. Faça isso tudo, que a revelação de Deus vai vir sobre as nossas vidas. E assim o Senhor irá fazer sobre as nossas vidas. Vai nos transformar, vai nos dizer o quanto Ele nos ama. Embora nunca tenha visto vocês o amam. Olha só que doido. Essa segunda parte aqui para a gente finalizar, tá?
Preste bem atenção, olha. Embora nunca o tenha visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam, agora creem nele e se regoziam com alegria inexprimível, gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé. De vós. Entenda o que eu quero dizer para vocês aqui. Dê fé à sua voz. Eu falei antes da voz sobre a sua fé. E agora, a fé sobre a sua voz. Eu quero que você diga o seguinte, presta bem atenção. Você que tem fé. Quando eu falar que tem fé, ouve a tua voz. Acredite no que você está falando. Não é pensamento positivo, não, irmãos. É acreditar. Acreditar. Ter fé na sua voz. Quando você profetizar sobre a sua vida, quando você diz que você tem fé, não seja da boca para fora. Não fale, sabe, ao ar. Tenha convicção. A irmã Kátia aqui deu um exemplo sobre isso, né? Ela teve fé e encontrou o filho dela. Ela, as suas palavras, trouxe fé para ela. A irmã Gorete, a mesma coisa. As palavras que ela primeiro profetizou sobre a vida dela, chegou um pequeno profeta e pregou sobre isso. E ela teve fé. As suas palavras trouxe cura. A fé que ela falou da sua própria boca, não da boca para fora, trouxe sim o reino de Deus na terra. Trouxe o reino de Deus na terra. Aprenda a ouvir a sua voz e acreditar nela. Porque a pior coisa que tem é quando você vai conversar com alguém sobre fé e falar: ô irmão, você tem fé? Ô irmão, você tem fé? E a pessoa fica: tenho, mas é da boca para fora. Rasa. Precisamos nos aprofundar e entender isso. Amém? E para a gente finalizar aqui, eu vou só ler a última parte dessa carta de Pedro. Ainda ali no primeiro capítulo, diz bem assim, não precisa abrir não para a gente ganhar tempo. Pois vocês nasceram de novo. Amém? Porque vocês nasceram de novo. Não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Porque vem da eternidade. É vida, uma palavra viva para a palavra de Deus. Pois, olha só, os seres humanos são como o capim. Sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia! Fique de pé. Fique de pé. O capim seca, as flores murcham, mas a palavra de Deus é para sempre. Eu queria convidar alguém aqui, né, que está precisando, que a sua fé venha aumentar. Tem alguém aqui que está precisando que a sua fé aumente. Pastor, é só dar o primeiro passo. É isso aí. Sua vida até aqui, a sua fé já aumentou, a salvação chegou. Tem mais alguém que precisa? Tipo assim, pastor, estou passando tantas dificuldades.
e minha fé está meio abalada. Eu preciso aumentar minha fé. Eu preciso que a minha fé venha crescer. Eu preciso ouvir mais a voz de Deus. Eu preciso entender que o Senhor está comigo. Vem cá na frente aqui, vamos orar por você. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém? Aproveite agora, tá tipo assim, pastor, eu tô bem. Será que tá bem mesmo? Será que não está precisando que a sua fé aumente? Né? É meio estranho falar isso, né? Como o pastor está falando. Mas não. O que eu estou querendo falar com vocês é o seguinte: é para vocês virem aqui na frente, não é para ficar exposto, não. É simplesmente porque uns com os outros a nossa fé aumenta. E quem está te chamando aqui não sou eu, é o Espírito Santo. Eu estou sendo só ministrado por Ele. Amém, glória a Deus. E aqueles que estiverem à vontade, depois vem aqui. Vocês estão aqui na frente aqui, prestem bem atenção. Vocês que vieram aqui com a sede de Deus, de crescer a tua fé. Vocês já estão com ela já. Só de sair lá de trás e vir aqui na frente, vocês estão fazendo, sabe? Que nem o cego, né? O bairro do cego. Oi? Quer falar alguma coisa? Estão fazendo que nem o cego quando está querendo o seu milagre ali. Porque antes de ele receber o milagre, Jesus falou: a sua fé te salvou. A mulher do fluxo de sangue recebeu o milagre, recebeu. Mas Jesus falou: olha, a sua fé te salvou. É louco isso. Entender que a fé salva. E se estão aqui, vocês podem ter certeza, o nome de vocês já está escrito no livro da vida. E a fé, gente, é isso. É uns pelos outros. Crescer uns pelos outros. Pai, nesse exato momento agora, ó Pai, essas pessoas que estão aqui, estão vindo aqui na frente, Senhor Deus. Pode ministrar, viu, gente? Os pastores aí, as pastoras, ministra sobre a vida deles. Os líderes de célula me ajudam, tá? Vocês também estão dentro debaixo da guarda das mãos do Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nesse exato momento, Pai, traz essas pessoas aqui na frente para receber da fé, ó Pai. Pai, nesse exato momento eu te peço que o Senhor coloque cada um deles aqui, Pai, esse grãozinho de mostarda, essa semente, Senhor Deus, porque eles vão plantar e vão crescer. Pai, ajude eles, ó Pai, em todos esses momentos. Que esse grãozinho, Pai, de fé que eles estão pegando agora, Senhor Deus, venha ser, ó Pai, uma grande árvore, e que eles possam ver, Senhor Deus, a tua mão sobre a vida deles, ó Pai. Pai, eu te peço, Senhor Deus, as respostas, ó Pai, sejam feitas agora, em nome de Jesus. Que tudo aquilo, Senhor Deus, que eles acreditam agora, ó Pai, que eles venham, Senhor Deus, ver a tua mão sobre a vida deles agora, Pai, em nome de Jesus. Que venha a ser transformados, ó Pai, as famílias, ó Pai. Que a fé, Senhor Deus, que está sendo agora prosperar, falada, Senhor Deus, através, Senhor, da vida dos seus filhos, ó Pai Deus. Essa fé não fica apenas para eles, mas possam estar, Senhor Deus, crescendo, aumentando para suas famílias, seus familiares e amigos, ó Pai Deus. Pai, que eles possam, Pai, ver, ó Pai Deus, primeiro, ó Pai, as raízes crescendo. Que eles possam, Pai, ver, Senhor Deus, depois o caule aumentando, as folhas saindo e os frutos da sua fé sendo colhidas e sendo usado novamente a semente para uma nova momento sobre a vida dela e de outras pessoas. Que a semente que foi plantada aqui agora, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, uma nova vida sobre elas. Mesmo que o capim venha, Senhor, secar, mesmo que as flores, ó Pai, venham murchar, mas hoje, Senhor Deus, nós estamos vendo a tua gloriosa mão em salvação sobre as nossas vidas.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo teu nome, Senhor Deus. Glória nós te damos, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi Pai amado, a Senhor te Deus. adorar pelo que Vai te encontra cada um é. deles aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Dele veio sim o amém. Aleluia. Somente dele. Canta aí, vamos cantar, mais gente. ninguém. Abra sua voz. A Deus Abra tua voz agora em seja fé. o louvor. Ore ao Senhor, cante ao Deus Senhor fizer, em fé. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia. Se Deus fizer, Aleluia. Ele é Deus. Se não fizer, Aleluia. Ele é Deus. Que porta abrir, Aleluia. Ele é Deus. E se fechar, Vai ouvindo continua sendo a voz de Deus, tá? Deus. Doença vier, Aleluia. Ele é Deus. Curado for, Ele Aleluia. é Deus. Pode abaixar, tá? Amém. Queridos, olha. Depois daqui que a gente der o recado, der a bênção final, a gente pode continuar, amém? Porque nós precisamos aumentar nossa fé, ter presença com o Espírito Santo. Essa semana, irmãos, essa semana não. Deve ter uns 3 meses para cá que o bicho tá bacana. A gente tá quicando, né, Mariana? E o Senhor tá fazendo transformações nas nossas vidas, você não tem noção. Participe da célula, não fica marcando bobeira não. Venha aos cultos de quinta, de sábado, domingo, porque o Senhor está falando com a gente demais. Amém? Então, você pode voltar para os seus lugares agora um minutinho. Depois nós podemos continuar aqui, eu vou orar por vocês, tá bom? Só para dar um recado.